Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está no Ad Libitum. O vídeo de hoje vai responder uma pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. Como é que nós diferenciamos os sons? Por que nós escutamos a nota Lá emitida por um piano, identificamos ser a nota de um piano, e por que nós escutamos essa mesma frequência emitida por um outro instrumento de tubo, como uma flauta, ou por um outro instrumento de corda, como um violão, e identificamos, embora sendo a mesma frequência, como um outro instrumento? É isso que a gente vai ver hoje. Os sons estão por toda parte e nós os nomeamos das mais diferentes formas. Se a gente escuta, por exemplo, sons de uma construção junto com motores de carros e buzinas, a gente então costuma dizer que são barulhos. Se a gente escuta sons vindos de instrumentos musicais, a gente costuma então dizer que são notas. Quando a gente escuta muitas notas ou melodias, a gente costuma chamar de música. Bom, seja o som de uma sirene, o som de um sino, um ranger de porta, o som de um aparelho, de um telefone celular, todo som é produzido da mesma forma, através das vibrações. Quando algo vibra, ele oscila numa velocidade tão grande que muitas vezes os nossos olhos não conseguem perceber. Mas graças à ajuda da tecnologia, a gente pode sim dar uma olhada nesse fenômeno tão curioso e interessante a partir de um vídeo feito de dentro de um violão acústico. A gente pode reparar nesse vídeo os padrões que se formam nas cordas. Vamos dar uma conferida. Fascinante pensar em tudo que a gente não vê. Bom, e apesar de ser difícil da gente enxergar essas vibrações sem a ajuda da tecnologia, nós possuímos um aparelho tão ou mais desenvolvido que é capaz de nos fazer sentir, é capaz de nos fazer decodificar essas informações. Nossos ouvidos. O ar que nos cerca é carregado de pequenas partículas, e é através dessas pequenas partículas que o som viaja. Assim como a gente viu com as cordas, a pele ou o diafragma do alto-falante vibra em alta velocidade, fazendo as partículas ao redor vibrarem. Perceba que não é o ar que viaja levando o som viaja através das partículas. As primeiras partículas vibram e fazem as outras vibrarem, uma reação em cadeia que vai se propagar até chegar aos nossos ouvidos. E essa energia é recebida pelos nossos ouvidos através dos tímpanos. Esses, por sua vez, assim como o alto-falante, vibram e enviam essa informação para ser processada pelo cérebro, completando esse processo de transferência de energia. E esse caminho, então, dessas vibrações é o que nós chamamos de ondas sonoras. A frequência sonora é a velocidade, o número de vezes que algo vibra por segundo. E essa medida é feita em Hertz, graças ao físico alemão Rudolf Hertz, que também fez importantes contribuições no campo do eletromagnetismo. Assim, se um objeto vibra 20 vezes no espaço de um segundo, a gente diz que a frequência dele é de 20 Hz. Se ele vibra 30 vezes por segundo, então a frequência dele é de 30 Hz. Se ele vibra 40 vezes por segundo, a frequência dele será de 40 Hz e assim por diante. Em boas condições acústicas, o ouvido humano pode ouvir entre 20 e 18 mil Hz, sendo que esse espectro é maior entre os recém-nascidos e os bebês, chegando a 20 mil Hz ou 20 kHz. Quando a gente faz uma corda vibrar, a gente faz ela vibrar em toda a sua extensão. E essa vibração, então, produz o som, como a gente já viu.
Acontece que essa corda vibra ao mesmo tempo em várias partes. Isso é o que nós chamamos de harmônicos. Ao tocarmos uma nota, ela vibra primeiro por inteiro, depois, ao mesmo tempo, ela vibra em duas metades, gerando o primeiro harmônico. Esse harmônico vai gerar uma frequência 2 vezes mais alta do que a primeira, o que nos dá uma nota uma oitava acima. Isso acontece também com o terceiro harmônico, que divide a vibração original em 3 partes e que vai gerar um intervalo de uma quinta justa, e assim por diante, de forma infinita. Isso nos dá uma série de harmônicos soando a cada nota individual que a gente toca. Sim, cada nota tocada individualmente contém essa série de harmônicos, chamada de série harmônica, que é o conteúdo acústico do som. Ela é o conjunto de ondas composta da frequência fundamental e de todos os múltiplos dessa frequência. E essas relações básicas já eram conhecidas e já haviam sido citadas 500 anos antes de Cristo pelo matemático e filósofo grego Pitágoras. E mesmo séculos depois, nós continuamos usando o mesmo conhecimento e os mesmos princípios, porém com um pouquinho mais de groove, conforme a gente vai ver nesse próximo vídeo que eu separei, um dueto de washtube bass e guitarra. Esse washtube bass é um baixo feito com um balde, uma madeira esticada e apenas uma corda. É o mesmo princípio do berimbau. Porém, ao invés de utilizar a cabaça como alto-falante, utiliza o balde. Vamos dar uma escutada. Bom, e tendo entendido basicamente o que é o som, como ele é produzido, como ele é captado pelos nossos ouvidos, nós podemos finalmente responder a nossa pergunta que nos trouxe até esse episódio. O que diferencia a nota Lá de um piano da nota Lá de uma flauta, da mesma frequência, da mesma nota Lá de um violão? O que diferencia é o conteúdo acústico de cada som. São os harmônicos contidos. São eles, então, que fazem o timbre de cada instrumento, o timbre de cada voz, o timbre de cada som que você escuta. E agora, mais uma vez, com a ajuda da tecnologia, nós vamos ver alguns harmônicos presentes em diferentes instrumentos. Que maravilha tudo isso, o universo dos sons, das frequências. E como disse Aldous Huxley, depois do silêncio, o que mais se aproxima de exprimir o inexprimível é a música. Bom, se você gostou de mais esse episódio, você pode curtir e você pode compartilhar e ajudar a espalhar essas informações pela web. Se você quer ser avisado sobre os próximos episódios que virão ao ar, você pode se inscrever aqui no canal. Se você quer participar, você pode enviar a sua sugestão de pauta, as suas críticas, pode fazer isso através dos comentários ou pode ainda enviar um vídeo para esse, que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é o web. E como é bom ser apenas mais um. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.